esses pagamentos? Não, eu acho que eu falei que eles começaram a título de o início da conversa com o André era de o André conquistar clientes privados. Ele nos vendeu essa ideia de o início do relacionamento com o André, que ele tinha uma possibilidade de nos proporcionar contatos aqui no Paraná, de buscar clientes privados, etc. e tal. E isso não se mostrou uma realidade. E em seguida veio a solicitação de doação eleitoral ou de doação para a campanha. O senhor não mencionou isso lá no seu depoimento. O senhor mencionou aqui, posso ler para o senhor literalmente. Foi o deputado André Vargas quem pediu ao declarante para que apresentasse para a direção da Borg Lowe que o ex-deputado tinha interesse em atuar no mercado de publicidade, uma vez que tinha pretensão de atuar nessa área no estado do Paraná. Que conforme a alegação do deputado, ele havia constituído uma empresa de publicidade, nome limiar, e necessitava de um parceiro para atuar nessa área do estado do Paraná, visando o mercado privado. Que esse pleito foi levado para a cúpula da Borg Lowe por intermédio do declarante. Que a decisão sobre a parceria certamente foi tomada por eles. Essa parceria Sim, mas o senhor mencionou que a causa lá foi essa história, que ele queria abrir uma agência de publicidade. O início da conversa foi esse mesmo. Mas e quando que mudou? Que momento? Porque não surgiu cliente privado. Não surgiu. Mas o senhor levou essa solicitação? Levei essa solicitação. Para quem? Para o José Borg e para o Valdir Barbosa. E eles decidiram fazer os pagamentos porque ele ia montar uma agência de publicidade, o André Vargas? Não, eles decidiram fazer os pagamentos a partir do momento da solicitação de doação eleitoral, no meu entendimento. Mas o senhor levou esse pleito para eles duas vezes, então? Primeiro o senhor levou na questão da agência de publicidade, depois levou a questão da doação eleitoral? Eu acho que isso foi um pouco simultâneo, porque logo se mostrou que era inviável os clientes privados, porque... E por que o senhor não falou em doação eleitoral no seu depoimento na polícia? Eu tenho impressão... Está escrito que eu não falei, mas eu tenho a impressão que eu falei. Senhor Ricardo, o problema que eu coloco para o senhor aqui que eu tenho aqui a informação que no caso da limiar teriam sido cerca de 20 transferências entre 2010, 23/6/2010 a 12/9/2011. Um total de R$ 403.149. No caso da LSI, a informação que eu tenho são 44 transferências entre fevereiro de 2011 a abril de 2014. Num total de R$ 700 mil. A empresa LSI. A doação eleitoral eu já indaguei para o senhor anteriormente, mas por 3 anos aqui de doações eleitorais picadas, em anos até que não tinham eleições. Qual que foi a causa desses pagamentos, senhor Ricardo? Foi, no meu entendimento, doação eleitoral, mas a decisão não foi minha. Se há outro motivo, eu não sei. Eu estou sendo absolutamente sincero com o senhor. Bom, as perguntas do juízo eram essas, então eu passo ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Senhor Ricardo, boa tarde. Boa tarde. O senhor conhece o senhor Clauir Luiz Santos? Sim. De onde o senhor o conhece? Da Caixa. Ele é o diretor de marketing da Caixa. O senhor realizou alguma reunião com ele nesse período, de 2010 a 2014? Sim, quase que diariamente. Em alguma dessas reuniões o ex-deputado André Vargas participou? Fora da Caixa, eu acho que nós almoçamos ou jantamos alguma vez. Na Caixa, nunca. Não lembro. E fora da Caixa, nesses almoços, encontros sociais, o senhor se recorda quantas oportunidades foram? Uma vez a cada ano, uma vez a cada semestre. Não, acho que uma vez a cada ano, talvez. Os senhores conversavam a respeito dos contratos de publicidade da Caixa? Não. Certo. O senhor conhece o senhor Hugo Prata Filho? Conheço. De onde o senhor o conhece? Ele é de uma produtora de vídeos, Zulu. Certo. Ele disse em depoimento que quando foi acionado pela Receita, né, a respeito desses pagamentos que foram feitos,
ele entrou em contato com a Borg Lowe. Uhum. O senhor se recorda disso? Recordo perfeitamente. E quando foi feito esse contato, o que aconteceu depois? Eu gostaria só de se eu puder, eu acho que aqui surge uma prova que o senhor me colocou antes e que agora me dá a oportunidade de responder. Quem fez o contato não foi o Hugo, foi o sócio dele chamado Moa. Ele ligou, eu tenho a impressão que numa quinta ou numa sexta-feira, e nós marcamos uma reunião no sábado. E nesta primeira reunião, no sábado, na sede do advogado, do escritório do advogado, na 9 de julho... Advogado de quem? Do José Borg. Já participou o José Borg. Então, no meu entendimento, isso é uma comprovação de que ele sabia do assunto. Eu não levaria ele para uma reunião se ele não soubesse do assunto. E o que foi dito nessa reunião? Qual foi a justificativa que os senhores apresentaram para o seu Hugo? Nesta reunião, nós tomamos conhecimento, na verdade, que a Receita Estadual do Paraná ou a Receita Federal do Paraná tinha feito contato com ele, sabendo do que se tratava esta nota que eles haviam pago da limiar. O advogado que estava com o José Borg, que é um advogado, na verdade, dele, disse que era um acordo político, alguma coisa assim ele deve ter falado. Eu não recordo exatamente. O senhor se recorda de o senhor ter atribuído esses pagamentos ao ex-deputado André Vargas? Não, foi o advogado que falou isso. Não foi o senhor? Eu acho que não. Eu acho que foi o advogado, porque até fiquei chateado que o advogado falou isso sobre mim. Disse, pô, você está jogando... Perfeito. Além de indicar as contas, né, como o senhor disse que era o senhor que fazia por e-mail, o senhor também enviava as notas fiscais para as empresas, para as produtoras? Na verdade, há dois momentos aí, se eu não me engano. Antes, não havia nota eletrônica. Então, essas notas chegavam em Brasília e não necessariamente eu, mas um subordinado enviava essas notas da limiar para os fornecedores, para serem pagas. Então, nós não havia um contato direto da limiar com o fornecedor. Sim. Depois que as notas tornaram-se eletrônicas, que começaram as mensagens de tem crédito em tal lugar, porque a nota já saía direto para o fornecedor. Mas quem enviava as notas ou indicava o número dessas notas para as produtoras, por exemplo, a Zulu Filmes? Subordinados da agência, né, da área operacional, que era uma coisa tratada de modo operacional mesmo. E com quem que os subordinados tratavam para obter essa nota? De onde vinham essas notas? Sempre do Leão. Sempre do Leão? Sim. Perfeito. Estou satisfeito, excelência. Muito obrigado, senhor Ricardo. Normalmente deixo o defensor dele mesmo para perguntar por último. Os outros defensores têm perguntas? Só como audiência gravada, eu pedi para o senhor ficar virado de frente mesmo. Ok. Desculpe. Não tem problema. Oi, boa tarde, senhor Ricardo. Eu tenho algumas perguntas bem objetivas. Em primeiro lugar, eu só gostaria de saber como saiu na mídia constantemente que o senhor teria negociado um acordo de delação, se essa afirmação é verdadeira. Eu desde que eu fui preso, eu me coloquei à disposição da polícia, eu prestei um depoimento, não fiquei em silêncio, e o passo seguinte foi manifestar o interesse em colaborar. Eu, junto com o advogado, nós fizemos 3 reuniões com o Ministério Público, com os representantes da Força Tarefa, e na última reunião, surgiu, eu não sei se eu posso falar como proposta do promotor, mas o Dr. Carlos Fernando, de certo modo, colocou as coisas nos seguintes termos.
o que você tem para contribuir não é tão relevante. Nós vamos usar a sua colaboração, que não inconclusa, para chamar a agência para um acordo de leniência. E, pelo que me consta, isto progrediu. Aí, doutor, mais uma oportunidade daquela resposta que eu não consegui lhe dar em termos de comprovação. Pelo que me consta, houve até um certo acordo numerário entre o Ministério Público e a agência no que se trata ao acordo de leniência. Se eles não soubessem, eu tenho a impressão que eles não fariam, não mostrariam interesse em fazer a leniência, né? Sim. Então eu entendo que a disposição de fazer a leniência também é um indício de veracidade do que eu estou lhe dizendo, em que pese eu não ter um documento que prove a ordem. Tá. Então, só que, para concluir, me consta que o acordo de leniência chegou num impasse no momento que o Ministério Público não aceitou a inclusão do vice-presidente Valdir Barbosa no acordo. Mas essas informações, todas são informações de terceiros. Certo. No caso do... Não, mas tá bom. Tá certo. Então, só para deixar bem claro, o senhor teve conversas com os representantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato desde o inquérito policial, é isso? Sim. Tá certo. Seu Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Só especificamente com relação aos procedimentos licitatórios, com relação à primeira licitação, a de 2008, celebrada mediante o contrato 4138 de 2008, foi só a Borg Lowe que venceu essa licitação ou tivemos outras agências? Não, são 3 agências licitadas. Nova SB, Borg Lowe e Fischer. E Fischer. Se eu não me engano. Fischer. Tá. Todas essas empresas participaram do procedimento licitatório, né? Elas e mais 27. Tá. O senhor sabe nos precisar, se recorda de quanto tempo desde a deflagração do procedimento, essa licitação durou? Aproximadamente, se não tiver certeza. De 60 a 90 dias. Tá. O senhor se recorda se teve alguma audiência pública no decorrer dessa licitação? Eu acho que desta primeira licitação de 2008, eu tenho a impressão que não, porque essa prática de fazer audiência pública, de tornar o edital público e ouvir sugestões, ela se instalou depois. Depois, tá. Então, na segunda concorrência houve audiência pública. É uma exigência recente. Tá. Na segunda concorrência, o senhor se recorda de quantas agências de publicidade venceram a concorrência? 4. 4 agências? O senhor pode nos declinar quais são? Borg Lowe, Nova SB, Reds e Artplan. E Artplan, tá. Depois que essas agências venceram as licitações... Como? Depois que essas agências venceram as licitações, como era feito o acompanhamento dos serviços prestados pela Caixa Econômica Federal? Tá, antes só do senhor responder, o senhor tinha um acréscimo? Eu tinha um acréscimo. O objeto da licitação, ele é normalmente fictício. É uma oportunidade para a agência desenvolver uma sugestão, uma hipótese, etc. e tal. Esta última licitação, o exercício não era fictício. Ele foi sobre crédito rural, que a Caixa viria a lançar. Nós chegamos em primeiro lugar na concorrência e eu tenho 30 anos de profissão, eu conheço bem esse mercado tecnicamente. Foi o primeiro caso que eu vi que o exercício foi executado. Então, assim, a Borg ganhou tecnicamente
E isso poderia ser uma comprovação, no meu modo de ver, que a campanha, que normalmente serve apenas para um exercício, apenas para uma demonstração, ela foi executada, que é a campanha da Paula Fernandes e do Almir. Então ela serviu efetivamente para o lançamento do crédito rural da Caixa. Se não fosse uma campanha boa, se não fosse, ela seria só mais um exercício, né? Tá. Durante a execução, então, dos contratos, o senhor deveria se reportar para uma área da Caixa Econômica chamada Gestão Formal de Processos? O senhor se recorda disso? Olha, há dois canais de relacionamento ou 3 canais de relacionamento num contrato de publicidade com a Caixa. Um canal de relacionamento que nós podemos considerar como técnico, que era o meu canal, o canal de execução, de recebimento das demandas, de execução dos trabalhos, o canal de relacionamento financeiro, que é o de pagamento e recebimento, e o canal formal de contratos. O mais distante de mim era o canal formal de contratos, porque ele se dá num outro prédio, numa outra instância, com outras pessoas, e são só pessoas da licitação. E tem uma particularidade, a comissão de licitação é uma comissão permanente. Os membros que julgam, e a parte que tem mais peso na licitação é a parte técnica, cujos membros são sorteados. Para cada são 3 julgadores. São indicados 3 pessoas e uma é sorteada, inclusive fora do órgão licitador. Então, essas pessoas desse relacionamento de normas e contratos é o pessoal de licitação, Tá certo. que não ficava nem no mesmo prédio da Caixa. Da Caixa sede onde... Doutor Ricardo, só uma última pergunta, considerando isso que o senhor colocou, até relacionado a essa última campanha que acabou sendo utilizada, o Ministério Público diz que o senhor teria oferecido vantagem devida ao então deputado André Vargas para que ele auxiliasse a agência Borghilow a sagrar-se vencedora nessa licitação. Essa informação, então, pelo que o senhor está colocando, não corresponde à realidade? Eu não posso afirmá-lo. Entendi. Eu desconheço. Mais alguma pergunta? Outros defensores? Depois eu vou para o cruzado. Boa tarde. Ricardo, você, quando respondeu ao douto Juízo, falou que conhecia o André, falou que conhecia o Leon. E o Milton? Você conhece o Milton? Não, só de nome no processo que surgiu e pelo noticiário depois que surgiu. Ok. Quanto a esta solicitação que o Valdir e o Borg lhe fizeram, em algum momento você se interpôs a ela? Em algum momento você pediu para não tratar mais dessa função? Como é que funcionava isso no dia a dia ali da empresa? Sim, eu pedi várias vezes, inclusive por uma razão muito especial. Primeiro, porque eu ficava sozinho nessa condução. Segundo, porque eu temia, talvez... Hoje eu vejo claramente por quê, né? Ficar sozinho nessa história, né? Com todo o respeito que eu devo e eu tenho à justiça, é difícil me ver sozinho aqui. É difícil ver o acionista, ver o empresário soltos, nem acusados foram, e eu aqui. Se o senhor quiser tomar uma água, se acalmar.
quando você solicitou para não fazer mais, qual foi a resposta? Que era uma atribuição minha. Que isso era Brasília, que precisava cuidar de Brasília. Interrompe um minutinho a gravação.